Qual é a sua North Star? Você já parou para pensar qual é a sua estrela guia? Aquele ponto fixo no horizonte que mostra que você está no caminho certo? Hoje você terá a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse tema, sobre esse exemplo aí no nosso plano de vida, nosso plano de negócio. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já aproveito para convidar para dar um like, enviar para os colegas, a família, para quem faz sentido esse vídeo que nós estamos gravando aí falando sobre um planejamento estratégico da vida. Ok? Vamos lá. Em inglês, North Star significa estrela do norte. Aquela estrela mais brilhante no céu e antigamente, né, os navegantes utilizavam ali para ter um guia, né, ser um guia durante a viagem. Em português a gente não utiliza esse termo e aí a gente traduz para outras palavras, mas em inglês é comum a gente assistir filmes, episódios, séries, também materiais, aí, palestras e livros falando sobre North Star. E eu trouxe esse tema para a gente poder encaixar esse conceito nos nossos pilares aqui do planejamento estratégico. Então, nós vamos pensar como bússola, uma referência, como um guia e outros termos que a gente vai falar ao longo aqui desse vídeo, beleza? Então, se a gente pensar lá nos pilares que estamos discutindo nesses vídeos, né? O primeiro deles, objetivos gerais. Qual é o nosso guia? Então, o meu tem sido aí gravando esse vídeo, poder levar um conhecimento para as pessoas, ampliar o relacionamento dessas pessoas com a sua família, com o crescimento profissional, pessoal, também linkado aí com a fé, com a espiritualidade, com a saúde. Então, estaria aqui como objetivos gerais. Saúde. Então, em algum vídeo eu falei a expectativa de vida vem aumentando e a minha expectativa seria chegar lá a 120 anos, né? Vamos colocar longevidade. Que aí é quanto Deus permitir, né? Então a gente vai batalhando na saúde, mas com um guia para chegar bem longe, né? E com energia, com uma qualidade na alimentação, com uma qualidade lá de todos os exames médicos, né? Então que a gente sempre fala. E quando eu falo 120 anos, eu fui no aniversário de um tio de 92 anos. Lazer. Então, um dos pontos meu é estar em família, estar com a família, aproveitar todo momento ali para aprender um pouco mais da minha guitarra, para encontrar amigos, tomar um café, tomar um vinho. Então, na parte de lazer, a gente pode estar colocando aí qual é a sua referência, qual é o seu objetivo em lazer, sua estrela guia, aquele que, né, te norteia. Às vezes alguém pode ser mais aventureiro, viajar, explorar, pode ser algo mais direcionado para uma aventura. Então, apagar aqui, escreva aí sua estrela guia aí, focada no lazer. Objetivos econômicos. Importante, né? Eu tenho como uma base que o dinheiro ele é uma ferramenta nessa questão de objetivos econômicos. Já comentei que nós temos aí, né, um sistema capitalista onde a gente tem que pagar para ter qualquer bem, para viajar, para fazer qualquer coisa. Então temos que trabalhar, temos que crescer profissionalmente para alcançar
os nossos objetivos. Então, a parte econômica, essa questão ela é muito importante para nortear nosso dia a dia ali, né? Então, objetivos econômicos, para mim, é este ponto de o dinheiro ser uma finalidade ali para ajudar a alcançar os outros objetivos. E uma pergunta muito importante aqui em objetivos econômicos, pensando aí na North Star, né? Ela hoje está te guiando, seus objetivos econômicos, está te guiando para um bem-estar no futuro ou para uma vida endividada? Como está o seu objetivo econômico? Então é importante, nesse ponto, a gente se perguntar se ela está caminhando bem, tranquila, ou se está tendo problemas aí que precisa ser sanados. Contribuição, os objetivos de contribuição. Então, meu objetivo é servir as pessoas. E o seu? Qual é? O meu, a fé, né? Meu objetivo, meu guia, estar lendo a respeito aí de Deus, ir na missa. Então, você pode estar escrevendo aí todos os seus objetivos aí de contribuição, de ajuda, né? E o que mais você pode estar fazendo aí para a sua comunidade e até mesmo para a sua família, seus amigos. Às vezes, né, não precisa pensar numa comunidade de uma maneira longe, né, todo o Brasil, mas você pensa numa maneira local, uma maneira mais próxima aí do seu dia a dia. Beleza? Vamos apagar aqui para continuar. Outro ponto, sentir-se melhor. Esses tópicos, né, eu fui observando em várias leituras aí, livros, artigos e também palestras que eu assisto. E esse ponto fala muito de você, né? Então, o que você faz para se sentir melhor, para ter uma paz interior? Para ter um equilíbrio. E não estamos falando de equilíbrio financeiro, de saúde, seria mais a questão da pressão do dia a dia. Então é comum as pessoas, né, ter uma rotina aí que é desenfreada, que é uma correria, segunda a domingo, e aí essa pessoa ela cresce profissionalmente, ela tem dinheiro também, mas ela não está equilibrada e começa a afetar a saúde emocional ou qualquer outro sintoma de saúde. Então, é um ponto bem interessante para a gente se destacar aqui e por isso que no meu método aqui de planejamento estratégico da vida a gente tem um tópico, né? Que quando virar o livro vai ser um capítulo falando somente desse de sentir-se melhor. Então pode ser uma música, um filme que você assiste, o que você faz? Uma leitura agradável. Por que eu falo leitura agradável? Porque às vezes você tem que estudar para uma prova ou para alguma matéria e você tem que estudar exatamente aquele livro que às vezes você nem gosta. Não tem problema, mas você tem que estudar para entender aquela matéria, né? Na faculdade ou no colegial, você tem que ler. Então não importa se gosta ou não. Mas depois, para se sentir melhor, você vai escolher, sim, as suas leituras, o que você mais gosta. Recentemente, eu postei um vídeo falando, né, que nós fomos viajar lá num hotel e encontrei um livro do Dom Quixote, né, do autor Miguel de Cervantes. Fantástico livro, 1.200, 1.300 páginas e fantástico. Então foi uma leitura muito boa que eu fiz já faz um tempo. Então, é nesse ponto aqui, sentir-se melhor, beleza? Então, pense nesse tópico, qual é a estrela guia para você em sentir-se melhor? Crença. Eu, né, tenho a questão de fé, para mim. A estrela guia aqui em crença é a fé, né? Não vou entrar nos detalhes de religião, mas cada um tem a sua fé. E eu leio a Bíblia de manhã, enquanto tomo café ali,
então virou um hábito aí. Eu estou lendo desde o dia 1/12 de 2024, já estou caminhando aí para o final, já estou no Novo Testamento, e além de ler um capítulo ou umas 2, 3 páginas por dia somente, e também faço algumas anotações para depois virar um estudo, né, com resumos aí disso. Então, essa questão de crença, né, cada um pode pensar aí o que faz mais sentido para a sua vida. Educação. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em engenharia de produção, depois eu fiz uma pós em planejamento estratégico e depois outra pós em marketing, né? Mas a educação aqui não é só universidade. Educação, ela está no dia a dia, no sentido de aprender sempre, de ser um eterno aprendiz, né? De sempre estar aprendendo. E a educação, ela pode ser na parte do trabalho, na parte do crescimento profissional que você deseja, porque você precisa aprender algo com quem já conhece aquele assunto, né? E hoje as redes sociais, o YouTube possibilita você aprender, como pode ser na parte pessoal também, de você ter um desenvolvimento na parte da fé, na parte até de algum hobby que você queira desenvolver e aprimorar as suas habilidades. Então, educação, para mim, a estrela guia aqui, eterno aprendiz. Porque temos que sempre estar aprendendo, né? E, inclusive, esta edição dessa série de vídeos que eu estou gravando também acaba para mim sendo uma educação para como gravar, como editar, junto com o nosso parceiro que ajuda a editar, como fazer o script, qual material trazer aqui para vocês, se está dando certo, se não está. Então você tem que estudar algo que de repente você não tem toda a habilidade, mas vai melhorando. Então, educação é sempre. Viagens. Em viagens, qual é a sua estrela guia? Qual é o objetivo que você deseja, né? Explorar o mundo todo, explorar a sua cidade, explorar o Brasil, o seu estado, conhecer rotas de vinho, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo, aqui em São Roque, né? Tem a Rota do Vinho, e outras regiões também tem. Então, se a gente viaja de moto, você quer conhecer as serras, né? Já tive a oportunidade de ir para o sul, viajar lá pelas serras, então foi muito interessante essa viagem. Então, em viagens, qual é o seu objetivo ali, né? Explorar e aproveitar. Então, o meu é se divertir. Se divertir. De preferência com a família. Nós temos um termo lá na nossa família que quando a gente viaja e começa a dar errado algumas coisas, para ninguém se estressar, né? Então levar para um lado se possível, de diversão, não esquenta a cabeça. Perdeu o trem? Bora, porque não adianta ficar demais estressado, vai ter que pegar outro trem. Um voo que atrasou, não adianta ficar nervoso, principalmente, né, se é uma viagem, né, de passeio com a família. E mesmo se for viagem de negócio e você perdeu o avião por qualquer motivo, que não foi o seu motivo, uma tempestade, um temporal, um nevoeiro que o avião atrasou e tudo mais, paciência. Paciência, tudo se resolve, porque temos que ter esse equilíbrio. Leve um livro, fique lendo. Então, é comum nas viagens se ter alguns pontos ali que saem fora do controle, né? Então, procure se divertir na jornada, né? Então é uma das ideias que nós temos. E como último tópico, né, que a gente listou aqui, fica aí o raciocínio aí, essa ideia, né, que eu trouxe nesse vídeo. Qual é a sua estrela guia, né? Qual é a sua bússola, a sua referência em todos esses pontos que eu mencionei. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe seu like,
para nós ajuda bastante aí o canal. Também divulgue aí para alguns amigos, para quem você gosta e marque a gente aí nas redes sociais. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.